Desvendando o Divino, a história de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Bem-vindo a mais uma jornada na série Desvendando o Divino. Hoje, convido você a mergulhar em uma das histórias mais impactantes da humanidade: a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Ao longo deste vídeo, exploraremos as profecias que o antecederam, a transformação na concepção de Deus que ele trouxe, e a profunda ênfase no amor e no perdão que ressoam em seus ensinamentos. Prepare-se para descobrir como Jesus, com suas parábolas e milagres, não apenas moldou a fé cristã, mas também desafiou e mudou a percepção de Deus na história. E não percam, no próximo episódio, vamos explorar o judaísmo, derivado do pensamento monoteísta zoroátrico e de onde surgiu o cristianismo. Logo após, seguiremos com o estudo do islamismo. Se você se sente inspirado, não hesite em compartilhar, inscrever-se no nosso canal e deixar seu comentário. Vamos juntos explorar os mistérios do divino. Ao estudar os pensamentos animistas e a maneira como diversas religiões buscam o divino, percebo que cada uma, à sua maneira, reflete seu estilo cultural, filosófico e geográfico. Cada tradição religiosa tenta, de certa forma, entender o mundo que está além da caverna de Platão. Desde os primórdios, as religiões se desenvolveram como tentativas de iluminar o que está fora dessa escuridão. Acredito que esse processo levou ao surgimento da ideia zoroátrica de um único ser, um único Criador, um único Deus. Dentro dessa perspectiva, o monoteísmo se aprofundou, especialmente com o judaísmo. Antes mesmo do judaísmo, no pensamento zoroástrico, já havia a menção de um Salvador da humanidade, que mais tarde se desenvolveu com a vinda do Messias, Jesus Cristo. Vejo Jesus como um exemplo de humildade e respeito, que nunca cometeu um erro, pois seu papel era ser o modelo para nos guiar de volta à luz. Nessa dualidade em que tudo é combatido, ele cumpriu toda a lei estabelecida e ofereceu perdão a todos. Entendo que, ao fazer isso, ele percebeu que ferir alguém seria ferir a si mesmo. Com seu amor imenso, ele semeou o perdão e colheu poder no céu e na terra, mostrando-nos que o caminho para retornarmos ao Pai é através dele. Minha análise sobre esse entendimento é que, apesar das diferentes interpretações do divino, a essência que buscamos, o amor, é um anseio comum a todos nós. Essa jornada espiritual nos convida a olhar além das divisões entre religiões e a reconhecer que, no fundo, todos estamos em busca de um retorno à luz, guiados por esse amor que nos une. Portanto, a verdadeira conexão com o divino se dá através da prática desse amor, independentemente das diferenças que nos separam. Como o versículo encontrado em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, que diz: "Embora eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como bronze que soa ou como símbolo que retine." Essa ideia sugere que, sem amor, mesmo o conhecimento ou a eloquência mais impressionante perde seu valor e significado. Assim, se uma religião ou crença não é fundamentada no amor verdadeiro, pode se tornar apenas uma repetição de tradições e dogmas vazios, sem realmente tocar a vida das pessoas ou ajudá-las a se reconectar com o divino. Argumento que muitas religiões, ao se concentrarem em regras ou rituais sem a essência do amor, acabam ressoando como meros ecos de pensamentos antigos, sem proporcionar um verdadeiro crescimento espiritual ou entendimento. Essa reflexão reforça a importância de buscar um relacionamento autêntico com o Criador, que vai além das convenções religiosas. Há algum tempo, eu me questionava sobre a onisciência de Deus. Por que ele criaria um anjo que se tornaria seu adversário e traria tanta adversidade à humanidade? Esse questionamento me acompanhou ao longo da vida, levando-me a estudar as religiões e seus fundamentos. Cheguei à conclusão de que o Salvador da humanidade não veio para fundar religiões. Pelo contrário, ele veio para nos ajudar a sair da caverna de Platão e a enxergar o Pai como ele realmente é, e não apenas através de sombras. Então, voltando ao raciocínio, Jesus Cristo é considerado a luz do mundo e o amor em forma humana. Sua visão é radicalmente diferente daquela apresentada por muitas religiões, que, embora ofereçam caminhos valiosos, não conseguem trazer o verdadeiro Criador para dentro de si. Na minha perspectiva, esse Criador sempre esteve dentro de cada um de nós, mas frequentemente inebriado pelas sombras da caverna.
Como diz em Lucas, capítulo 17, versículo 21. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Esse versículo enfatiza a ideia de que a presença de Deus e seu reino não estão limitados a um lugar físico, mas sim dentro de cada um de nós. As religiões, em sua busca por compreender o divino, podem oferecer fragmentos de verdade, mas ainda não conseguiram capturar a totalidade do que é o Criador. Talvez, materialmente falando, nunca conseguirão, somente através dos ensinamentos do próprio Espírito Santo. O Salvador, através de seu sacrifício e de suas palavras e parábolas, tenta nos ensinar ao longo dos séculos e milênios. Entretanto, é preciso haver uma busca genuína, como está escrito: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus capítulo 7, versículo 7. Nesse vídeo, compartilho minha busca pessoal e os desafios que enfrentei desde a infância, buscando entender mais sobre as religiões com um coração aberto, livre de preconceitos, arrogância ou pretensões. Desejo alcançar um conhecimento mais próximo do nosso Criador juntamente com vocês. Reconheço a dificuldade de se chegar a um único entendimento nesse assunto. Contudo, o Espírito Santo nos aproxima cada vez mais do nosso Redentor e Mestre, o grande autor, escritor, roteirista do enredo de nossas histórias, cuja dimensão transcendental supera qualquer criação humana, seja de Steven Spielberg, de Hollywood ou de qualquer outra obra artística. A história de Jesus Cristo começa muito antes de seu nascimento, nas páginas do Antigo Testamento, onde numerosas profecias o anunciavam. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, encontramos a primeira alusão à dualidade entre o bem e o mal. Afinal, quem assistiria uma novela, filme, série, em que só existiria o mocinho, o vilão sempre precisa existir em qualquer situação, tanto literária, cinematográfica, ou em qualquer outro aspecto da vida, revelando-se através das polaridades nesse mundo dual. Mas o amor e inteligência suprema já havia nos reservado um grande salvador da humanidade, que foi concebido antes da fundação do mundo. Seu nome é Jesus de Nazaré, o mocinho da história toda. O profeta Isaías, séculos depois, traz uma imagem poderosa do Messias em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Este versículo ressoa fortemente em Mateus, capítulo 1, versículo 23, onde o evangelista faz referência ao nascimento virginal de Jesus. Outra profecia marcante é encontrada em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que declara que o Messias nasceria em Belém. O cumprimento dessa profecia é registrado em Lucas, capítulo 2, versículo do 4 ao 7, onde a narrativa do nascimento de Jesus se desenrola em uma humilde manjedoura, reafirmando a ideia de que Deus se fez presente na simplicidade. Ou seja, no desenvolvimento da história da humanidade, em que só haveria apenas o Deus Criador de tudo, para se desenvolver o mundo, tudo teria se originar do próprio Deus. Mas para haver as diversidades, a sombra e a luz, teria de criar um submundo e nele inserir partículas de si mesmo, soprando em Adão e Eva sua própria existência, seu próprio fôlego de vida, em forma de fractais menores, que somos nós, esquecidos de que somos parte dele. O Salvador da humanidade, que agora vemos em parte, através das religiões e pensamentos e filosofias, como prometido, viria restaurar a luz e nos trazer a salvação, e nesse dia veríamos que somos parte do nosso Pai Celestial. A vida de Jesus, que começou em Belém, é marcada por sua missão de amor e compaixão. Desde cedo, ele demonstrou uma profunda conexão com Deus e uma compreensão única das Escrituras. Nos Evangelhos, vemos Jesus realizando milagres, curando os enfermos e alimentando os famintos. Em Marcos, capítulo 10, versículo 14, ele diz: Deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Hoje entendo que em muitas religiões não se acredita no nome Jesus, propriamente dito, mas que buscam a luz, a verdade, o amor e a vida. E de todos esses atributos magníficos, Jesus Cristo se fez sinônimo, e em sua generosidade se faz encontrar através de quem o busca.
As parábolas que Jesus contou são verdadeiros tesouros de sabedoria. A parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10, versículo do 25 ao 37, é um exemplo poderoso de amor ao próximo, independentemente de raça ou religião, desafiando os preconceitos da época. A mensagem central é clara: o amor transcende barreiras e é a essência do ensinamento de Jesus. Nessa grande obra do nosso eu superior, nosso Pai eterno e Criador, a morte na cruz do Calvário do mocinho e ator principal dessa inenarrável história, Jesus Cristo, é o clímax de sua missão terrena, citada em João capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa declaração encapsula o conceito de sacrifício e redenção que permeia a fé cristã. Jesus, sabendo que sua hora chegava, orou no Getsemane, expressando sua angústia, mas também a submissão à vontade do Pai. Sua crucificação não foi apenas um ato de violência, mas um cumprimento das profecias, como em Isaías capítulo 53, versículo 5, que diz: mas ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Porque dentro desse mundo dual, existe a lei da semeadura, ou seja, o que se planta é o que se colhe. Como o Criador só emana amor, não poderia nos castigar. O castigo é a colheita da nossa própria semeadura. Sabendo o nosso Pai que pecaríamos muito nessa grande, estupenda e maravilhosa história, escrita por Ele mesmo, e que teríamos de colher o preço dos nossos pecados, que seria a morte, então nos reservou o Salvador Jesus Cristo antes da fundação do mundo. A frase, "o salário do pecado é a morte", é uma citação bíblica que se encontra em Romanos capítulo 6, versículo 23, em que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, Ele nos livrou de um castigo que nós mesmos plantamos nessa dimensão dual, em que nos afastamos do nosso Criador, por isso colhemos nossos próprios frutos, os frutos de nossos pecados. Por não conseguimos pagar todo o preço, mas o Pai, sabendo do desfecho de tudo que escreveu, antes de nos formar e conceber toda a história, já nos reservou o seu maior filho para nos resgatar. Um versículo que fala sobre a preordenação de Deus em relação ao Salvador é 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, que diz: ele foi, na verdade, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Esse versículo destaca que Jesus Cristo foi designado como Salvador antes da criação do mundo, mostrando o plano divino para a salvação da humanidade. Que tremendo esse escritor, não acha? A ressurreição de Jesus é o fundamento da fé cristã. Em Lucas, capítulo 24, versículos 6 e 7, os anjos proclamam: ele não está aqui, mas ressuscitou. Este evento não apenas valida a divindade de Cristo, mas também representa a vitória sobre a morte e o pecado, oferecendo esperança de vida eterna a todos que nele creem. A aparição de Jesus para seus discípulos após a ressurreição é um momento repleto de emoção e transformação. Em João capítulo 20, versículo do 19 ao 21, Jesus se apresenta a eles, trazendo paz e renovação. A mensagem transformadora de Jesus Cristo. Em João capítulo 20, versículo do 19 ao 21, Jesus se apresenta a eles, trazendo paz e renovação. Sua primeira palavra é paz, ressaltando sua mensagem de amor e reconciliação. A ressurreição é um testemunho poderoso de que o amor de Deus supera todas as forças do mal, oferecendo a cada um de nós a possibilidade de uma nova vida. Jesus veio nos resgatar da ilusão, porque seu Pai é real. Logo, o oposto do real é a ilusão. Então, o inimigo de nossas almas é essa ilusão que nos aprisiona. A obra de Jesus transformou a visão de Deus de um ser distante e severo para um Pai amoroso e próximo. Em Mateus, capítulo 5, versículo 44, Jesus ensina: o que te dizem? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Essa nova perspectiva sobre Deus enfatiza a importância do amor e do perdão, criando um caminho para a reconciliação entre os seres humanos e Deus,
pois todos somos um. Prova disso é a dualidade de sentimentos que existe dentro de nós mesmos e que fazem parte de apenas um indivíduo, que somos nós. Jesus também apresenta uma relação pessoal com Deus, referindo-se a Ele como Pai. Em João capítulo 14, versículo 6, ele afirma: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa afirmação não só estabelece Jesus como mediador, mas também convida todos a uma intimidade com Deus, algo que era revolucionário para a época. O amor e o perdão são temas centrais na mensagem de Jesus. Em Lucas capítulo 15, encontramos a parábola do filho pródigo, que ilustra o amor incondicional do pai e a alegria da reconciliação. O pai, que representa Deus, aguarda ansiosamente o retorno do filho, que somos nós, mostrando que não importa quão longe possamos ir, sempre somos bem-vindos de volta. Ou seja, essa é mais uma parábola em que Deus nos ensina sobre nosso retorno à sua casa celestial. Em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, Jesus ensina a importância do perdão. Porque se perdoardes a homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes a homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Aqui, Jesus nos lembra que o perdão é essencial em nosso relacionamento com Deus e uns com os outros, mostrando que se não perdoar as pessoas que lhe fazem mal, você não estará perdoando a si mesmo. Por isso disse que o Pai não perdoará as vossas ofensas, porque Jesus, na cruz do Calvário, diz que seu pai e sua mãe são aqueles que fazem a sua vontade, e sua vontade é quem perdoa e ama a seus inimigos. Então você mesmo estaria sendo seu próprio pai e mãe. Você estaria sendo a própria pessoa que te absolve ou que te condena. Ao explorarmos as origens do monoteísmo, é importante considerar as influências que moldaram a fé cristã. O zoroastrismo, uma das religiões mais antigas do mundo, enfatiza a luta entre o bem e o mal, com a crença em um único Deus, Ahura Mazda. Essa visão do mundo como um campo de batalha moral ressoa com a mensagem de Jesus sobre a luta contra o pecado e a busca pela verdade. O conceito de um salvador em zoroastrismo, conhecido como Saoshyant, também ecoa as profecias messiânicas do Antigo Testamento e a figura de Jesus. A ideia de um redentor que viria para salvar a humanidade é uma ponte entre essas tradições, mostrando como o monoteísmo cristão se desenvolveu em um contexto mais amplo de busca por compreensão espiritual. O judaísmo, do qual o cristianismo é um desdobramento, estabeleceu as bases para a compreensão de Deus como um ser único e pessoal. Jesus, sendo judeu, frequentemente citava as escrituras hebraicas e reinterpretava os ensinamentos da Torá. Em Mateus capítulo 5, versículo 17, ele diz: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. A relação entre o cristianismo e o judaísmo é complexa, marcada por um diálogo contínuo sobre a interpretação das escrituras e a natureza de Deus. Enquanto o judaísmo vê a lei como central, Jesus enfatiza o amor como o cumprimento da lei. Em Mateus capítulo 22, versículo do 37 ao 40, ele resume os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. À medida que avançamos na história das tradições monoteístas, nesta série Desvendando o Divino, encontramos o islamismo, que estudaremos depois do tema judaísmo e que se desenvolveu no século VII. O profeta Maomé, considerado o último mensageiro de Deus, trouxe uma nova revelação que enfatizava a unicidade de Deus, Alá, e a importância da submissão à sua vontade. O Alcorão, o livro sagrado do islamismo, contém muitos paralelos com as escrituras judaico-cristãs, incluindo histórias de figuras como Adão, Moisés e Jesus. Embora o islamismo reconheça Jesus como um dos profetas, é importante notar que, diferentemente do cristianismo, não o vê como o Filho de Deus ou como parte de uma trindade. Em vez disso, Jesus é considerado um mensageiro que trouxe uma mensagem de monoteísmo puro, que é um princípio central do islamismo. Sura 3 e 45 do Alcorão menciona Jesus, Isa, como uma palavra de Deus e um Messias, destacando seu papel importante, mas sem a divindade que os cristãos lhe atribuem.
A relação entre essas três tradições monoteístas é rica e complexa. Todas elas compartilham uma crença em um Deus único, mas divergem em suas interpretações e práticas. É o que falamos sobre o quarto escuro, em que as pessoas ainda não veem o todo como ele é, e por isso a origem de várias formas de pensamentos e religiões. A compreensão de Deus no cristianismo, com sua ênfase no amor e no perdão, é um tema que ressoa através das tradições, mas cada religião também traz sua própria perspectiva e entendimento. A obra de Jesus é, em última análise, uma mensagem de esperança e redenção. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, lemos: "Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores." Este versículo encapsula a profundidade do amor de Deus e o propósito da vinda de Jesus: oferecer salvação a todos, não importa quão longe tenham se afastado. Jesus não apenas ensinou sobre o amor, mas também viveu esse amor em suas interações diárias. Ele acolheu os marginalizados, curou os doentes e desafiou as normas sociais da época. A parábola da ovelha perdida, Lucas capítulo 15, versículos do 3 ao 7, ilustra a busca incansável de Deus por cada um de nós, enfatizando que cada vida é preciosa e digna de amor. O legado de Jesus não termina com sua morte e ressurreição. Seus discípulos, inspirados por sua mensagem, espalharam o Evangelho ao redor do mundo. Atos capítulo 1, versículo 8 nos lembra: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a confins da terra." Essa chamada à ação continua a ressoar em gerações de crentes que buscam viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. A mensagem de amor e perdão é uma luz que brilha em meio à escuridão do mundo. O cristianismo, com suas raízes profundas no judaísmo e suas interações com outras tradições monoteístas, oferece uma visão única de Deus como um pai amoroso que deseja um relacionamento pessoal com cada um de nós. Ao encerrarmos nossa jornada pela vida e obra de Jesus Cristo, somos lembrados do impacto duradouro que ele teve sobre a humanidade. Sua mensagem de amor, perdão e redenção continua a transformar vidas e a inspirar milhões ao redor do mundo. Essa reflexão nos traz uma perspectiva profunda sobre a natureza de Deus, a criação e o plano de salvação. Vamos sintetizar essas ideias com base nos versículos e conceitos mencionados. Deus é o único e grande ser, a fonte de toda a existência. Como afirmado em João capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso indica que tudo o que existe é uma extensão de sua vontade e essência. Antes da fundação do mundo, Deus já havia preparado um plano de salvação, como revelado em Efésios 1, capítulo 4 e 1, Pedro capítulo 1, versículo 20. Ele, escritor, subdividiu sua essência em pequenas partículas, os seres humanos, permitindo que eles experimentassem a vida de maneira individual. Esse ato de subdivisão possibilitou um diálogo e uma diversidade de pensamentos, pois cada partícula esqueceu sua origem divina, como mencionado em Gênesis capítulo 3, versículo 22, onde o homem adquiriu o conhecimento do bem e do mal. Esse esquecimento serve a um propósito. Cada indivíduo tem a oportunidade de explorar sua própria consciência e viver sua própria jornada, buscando, através da experiência, o retorno ao todo, ou seja, a reconexão com Deus. Essa busca é uma jornada de autodescoberta, onde cada pessoa pode entender sua verdadeira natureza como parte do divino. Para aqueles que se perdem nesse caminho, Deus, em sua infinita sabedoria e amor, enviou Jesus Cristo, conforme João capítulo 3, versículo 16, como um meio de salvação. Jesus é a ponte que reconecta a humanidade com o Criador, oferecendo perdão e a oportunidade de redescobrir a identidade divina que estava esquecida. Assim, a narrativa se desenrola. Deus, o inominável, criou um plano para que sua criação pudesse, através do livre-arbítrio e da experiência, encontrar o caminho de volta para ele, reconhecendo que, em última análise, tudo é ele, por ele e para ele.
Essa síntese reflete a profundidade da relação entre Deus, a criação e a salvação, considerando tanto a unidade divina quanto a individualidade da experiência humana. Convido você, querido espectador, a refletir sobre como essa mensagem se aplica à sua vida. Como podemos, em nosso cotidiano, viver o amor que Jesus exemplificou? Como podemos nos tornar instrumentos de paz e reconciliação em um mundo que tanto precisa? Que a paz de Cristo esteja com vocês, guiando seus passos enquanto você busca entender mais sobre Deus e sua vontade para a sua vida. Lembre-se de que cada um de nós é chamado a ser uma luz no mundo, refletindo o amor e a compaixão que Jesus nos ensinou. A jornada espiritual não precisa ser solitária. Encorajo você a se conectar com uma comunidade de fé, onde possa compartilhar suas experiências, dúvidas e crescimento. A Bíblia nos lembra em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. E consideremo-nos para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas antes nos admoestemos. Juntos, podemos nos apoiar e crescer na fé. Ao compartilhar suas experiências e aprender com os outros, você também poderá se tornar um canal de bênçãos na vida de alguém. Nunca subestime o poder de uma palavra amiga ou de um gesto de amor. Cada ato de bondade é uma forma de refletir a luz de Cristo no mundo. Além de participar de nossa comunidade, encorajo você a aprofundar seu entendimento através do estudo. A leitura das Escrituras, juntamente com materiais de apoio, pode enriquecer sua espiritualidade e ajudá-lo a entender mais sobre os ensinamentos de Jesus e a história do cristianismo. Na descrição deste vídeo, você encontrará uma lista de livros recomendados e cursos online que podem guiá-lo em sua jornada de aprendizado. Aprofundar-se nas Escrituras é fundamental. Em Salmos 119 lemos: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho." A palavra de Deus é um guia que nos ajuda a navegar pelos desafios da vida, oferecendo sabedoria e conforto em tempos difíceis. Agora, convido você a um momento de reflexão. O que a mensagem de Jesus significa para você? Como você pode aplicar os princípios do amor e do perdão em suas relações diárias? Pense nas maneiras em que você pode ser um agente de mudança em sua comunidade, promovendo a paz e a reconciliação. Lembre-se, cada pequeno passo conta. A transformação começa dentro de nós e se espalha para aqueles ao nosso redor. Ao vivermos de acordo com os ensinamentos de Jesus, não apenas enriquecemos nossas vidas, mas também impactamos positivamente a vida dos outros. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada pela vida e obra de Jesus Cristo. Sua história é uma fonte contínua de inspiração e esperança, e estamos entusiasmados em continuar explorando as profundezas da espiritualidade. Nas próximas edições da série Desvendando o Divino, abordaremos o tema Judaísmo, que você poderá conferir no card do lado direito acima e também na descrição desse vídeo. Se você gostou deste tema, não esqueça de se inscrever, deixar seu like, comentar e compartilhar. Sua participação é fundamental para que possamos continuar a produzir conteúdo que enriqueça a vida espiritual de todos. E claro, fique atento a links na descrição para cursos e livros que podem ajudá-lo em sua jornada. Que a paz de Cristo esteja sempre com você e que você possa viver cada dia em amor, graça e compaixão. Até o próximo vídeo. Gratidão.